Alô, amigos da TV Pitaguari, estamos começando mais uma edição do programa Bola na Mesa. É neste programa que você tem a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade e mais. Neste programa, virada de mesa nos estádios da Série B do Campeonato Cearense. Ia jogar ali? Mas não. Jogar lá também, joga pra cá, bota pra... Eita desorganização, isso antes de começar a Série B, antes de começar. E mais no programa Copa Master Pitaguari. Depois de 7 jogos, quem está na liderança? Quem é o líder da Copa Master Pitaguari? Vamos dizer aqui no programa. Olha aí o Campeonato Cearense Série A, Crato e Tiradentes, bye. Será que estão fora? Mas é claro, Crato e Tiradentes pegam o beco, estão fora do campeonato, vão ficar agora só na torcida. Gilmário Costa, auxiliar técnico do time do Maracanã, estará conosco neste programa. Ele vai falar sobre o time do Maracanã na Série B e vai aproveitar nos nossos estúdios falar sobre o Campeonato Cearense Série A. Ele, como ex-jogador, profissional que foi e conhecedor do assunto, Tadeu Alves. Olá, Tadeu, o que você manda? Tudo jóia, Claudinho? Satisfação, abraço a você, os internautas, o Edson Leal, nosso amigo Gilmário também, que daqui a pouco vai participar aqui conosco do programa Bola na Mesa. Satisfação em mais uma vez participar deste programa. Você, internauta, querendo participar, olha o nosso e-mail, tvpitaguari.com. Mande para cá a sua pergunta, a sua queixa, a sua reclamação sobre o futebol. O futebol cearense mudou muito, futebol brasileiro, né, rapaz? Cuidado aí com o Gordo, né? O Walter Gordo com o Fluminense vai jogar contra quem? É o Guarani que vai jogar contra o Fluminense? Na Copa do Brasil? É o Horizonte, né? Alô, Horizonte, vem aí o Walter Gordo. O Gordão. De primeira, tu viu como é que ele bate? Só matando. Você não pode desfazer. É gordo, é magro. Tenho raiva quando estão falando agora para emagrecer. Ainda tem um pilantra na televisão dizendo: você faz um chá disso, mas não toma demais, não, só se emagrece demais. A negada quer ficar só o graveto. Edson Leal, a Copa Master Pitaguari. Edson Leal, tem os resultados já? Quantos jogos? Olá, Cláudio. Olá, amigos internautas. A Copa Master Pitaguari já aconteceram 7 partidas e esse último jogo, Maracanaú e Ferroviária, foi um jogo eletrizante, 4-4. Maracanaú lidera Xavier e Ferroviária em ritmo de carnaval, 4-4, né? É, muito gol lá, gol cá, gol ali, é um pré-carnaval e tanto. Tome. E tome gols. Então, Cláudio, a Copa Master eu posso já... São 7 jogos até aqui. 7 jogos até aqui. Maracanã 1-0 São João da Roça. O 15 de novembro perdeu de 3-1 para a Ferroviária. O Olho d'Água 4-3 no Independente. União Timbó 5-0 no Flamenguinho do Santa Amaro. 8 de dezembro 4-1 no CRA. Maracanaú 4-4 com a Ferroviária. E Unidos da Vila 4-0 no Grenville, que estreou na Copa tomando uma doidinha do... Ninguém pode reclamar que não tenha gol, né? É, gol tá tendo bastante. Tem de 5 e de 4 aí não é fácil. Também com premiação para artilheiro, meu amigo. Aí vai ter gol muito mesmo. Essa Copa são R$ 1.500 por campeão e troféu. E troféu. E R$ 1.000 por vice-campeão e troféu. E troféu. Não é assim? É. A Copa Master Pitaguari. E um prêmio especial para o artilheiro e para o goleiro menos vazado. Né? Goleiro menos vazado. Vai ver que o Naldo vai acabar ganhando esse prêmio, goleiro menos vazado. Cláudio, as 16 equipes participantes são Maracanaú, Grenville, 15 de novembro, Olho d'Água, Remo, União do Timbó, 8 de dezembro, São João da Roça, Ferroviária, Unidos da Vila, Alternativo, Palmeirinha, Cruzeiro, Flamenguinho do Santa Amaro, CRA e CFC. Desistiram da competição Flamengo do Luzardes Viana, não podiam ter feito isso, o Flamengo merece respeito, o Gereissati, o Internacional e o Independente. Então essas equipes desistiram e entraram para recompor mais ou menos o número, ficaram faltando 2, porque eram 18, entrou o Grenville e o CFC. Não, Cláudio, já aconteceram essas partidas. Essa desistência foi no andamento da competição ou foi antes? Desistiram antes? Desistiram na hora de apresentar as fichas dos jogadores, não chegaram. Aí a tabela já estava feita, regulamento pronto, aí teve que haver um arrumado, mas... Por isso que o Fábio Justino não havia ainda encaminhado a tabela para cá, por causa dessa mudança aí, né? É, a tabela que nós temos aqui já são com essas 16 equipes, o regulamento já está todo contornado. Quer dizer, tem clube, por exemplo, o Maracanã lidera uma chave com 4 pontos ganhos, 2 vitórias, 2 jogos, uma vitória e um empate. E a Ferroviária lidera outra chave também com uma vitória e um empate. Mas tem time que ainda não estreou.
Então nós não podemos ainda apresentar uma classificação correta, estatística, porque só é interessante quando todos os times entrarem em campo e jogarem, né? E nós estamos acompanhando os detalhes da Copa Master Pitaguari em sua 6ª edição, trazendo nos programas todo o desenrolar. Você, para participar, amigo internauta, pode interagir conosco no @tvpitaguari.com. Vamos ao intervalo e nós voltamos já já. E nós estamos de volta com o programa Bola na Mesa. Você, internauta, pode interagir, participar. É o @tvpitaguari.com. Quero ouvir a sua pergunta, a sua reclamação. Estamos aqui agora com o auxiliar técnico do time do Maracanã, Gilmário Costa. Participará conosco do programa. Estamos também com Tadeu Alves, comentarista, narrador esportivo. Tadeu, Campeonato Cearense, afunilando aí na sua primeira etapa. Apesar do Crato e Tiradentes estarem fora, ainda muito embolado ali o meio campo, né? É verdade, mas 3 rodadas faltam para acabar, né? Fato consumado, Fortaleza já ganha antecipadamente aí a questão do primeiro turno, né? Fácil demais. Agora vamos esperar a hora da onça beber água, que é a hora que vai chegar Ceará e vai chegar o Guarani de Sobral, que está muito bem também na competição. Nós falamos já hoje aqui no programa com relação à não participação do time do Ceará. É bem verdade que o Guarani de Sobral também está fora. Ficou fora com o Ceará para participar da Copa do Nordeste. Poderia ter sido o Fortaleza, né, Gilmário? Mas foi o Guarani de Sobral. Mas o campeonato cearense sem o Ceará, o que é isso? Falamos sobre isso aqui já, não foi, Tadeu? O que é isso? Verdade. O Maracanã, do time do representante do município de Maracanaú, por exemplo, foi para a primeira divisão e nunca jogou contra o Ceará. Quando será que o Maracanã voltará para esta primeira divisão? Uma boa pergunta para começar a participação de Gilmário Costa, auxiliar técnico, ao lado de Cerezo, que é o treinador do time do Maracanã. Gilmário, olá, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, tudo bem, Tadeu, Edson e todos que fazem o programa do Bola na Mesa. Essa primeira pergunta que eu fiz com relação ao Ceará fora do Campeonato Cearense no primeiro turno, você concorda com isso, Gilmário? Você, como ex-atleta, como um homem que acompanha o futebol, um grande desportista do estado do Ceará? Eu sou contra, né? Praticamente eu tive a minha carreira toda voltada para a equipe do Ceará, da base ao profissional, onde eu tive a oportunidade de jogar 4 anos. E você sabe que todas as equipes, não a da capital, independente de Ceará ou Fortaleza, aquelas que necessitam de formar uma equipe para disputar um campeonato cearense, elas sempre querem jogar com as equipes grandes, chamada que é a galinha dos ovos de ouro. Isso. Que hoje do futebol cearense é Ceará e Fortaleza. E até para o próprio torcedor que quer ir ao estádio, quer ver um grande clube jogar, onde você faz uma dificuldade muito grande para formar uma equipe profissional para disputar o campeonato cearense, que é muito deficitário. Então você necessita também da renda. Fica um pouco prejudicado porque, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro é muito complicado, só é para a CBF e as federações. E aí alguém pode dizer assim, rapaz, o Cláudio Pinheiro da tvpitaguari.com falando sobre a participação ou não do Ceará no primeiro. Isso é coisa antiga. Ah, mas quando é verdade, a gente pode falar uma vez, 2, 3, 4, amanhã, hoje, depois da manhã, o mês que vem, o outro ano, daqui a 10 anos. Quando é verdade, a gente fala toda hora, todo momento, em qualquer lugar. Por isso que eu abordo com o Tadeu Alves essa mania de fazer o campeonato cearense. O pessoal da federação se reúne. Rapaz, em todo o Brasil tem outro lugar que o time entra só no segundo turno. Ô Cláudio, outra coisa, o Gilmário aí, que foi um jogador espetacular na equipe do Alvinegro, a equipe do Ceará, todo torcedor do Ceará conhece a trajetória do Gilmário como atleta no Ceará. O Gilmário sabe que quando chega numa final, Ceará e Fortaleza, o jogador não quer ficar de fora, nem aquele que joga no Ceará e tampouco os que jogam também no Fortaleza. Isso uma decisão no clássico. Tantas e tantas vezes, né? É verdade, você imagina um time intermediário que tem dificuldade para ter um acesso à Série A e quando chega lá, que a gente chama no futebol a vitrine, né, do Campeonato Cearense, você não tem oportunidade além de jogar com Fortaleza, tampouco com a equipe do Ceará. Aí vai lá, o time está na segunda divisão, uma luta desgraçada, um negócio quase que, né, desigual na segunda divisão, viagens, campos terríveis, aí você consegue chegar à primeira divisão, agora eu cheguei, aí recebe a notícia, o Ceará não participará do primeiro turno. Aí no primeiro turno são 3, aí quem conseguiu subir já cai.
fica fora do segundo turno. Isso sem contar... Fator bilheteria. E sem contar na impossibilidade, Gilmário, de um time como o Ceará e Guarani, que não participar do primeiro turno, não pode cair, né? Não pode cair. Eles são imunes a ser rebaixados, não é verdade? Sem dúvida. E você vê também como você hoje está vendo o Campeonato Cearense, o regulamento, infelizmente, a maior parcela de culpa são dos próprios clubes, o representante, onde você vai para a federação e acata tudo o que a federação coloca em mesa, porque você só coloca um campeonato em prática a partir do momento que você assina um documento. Hoje o documento mais importante é papel, é sua assinatura. Se você assina um papel concordando com o campeonato, vai começar da forma que está sendo, prejudicando as equipes de médio porte e as outras equipes tendo uma liberdade maior, isso prejudica muito. Para você ver, hoje tem uma pessoa que está tomando a frente do próprio sindicato dos atletas. Graças a Deus, hoje eu queria ser um jogador de futebol no momento, porque hoje você tem um presidente ativo, que é o Marcos Gaúcho, que está defendendo os atletas a todo custo, comprando briga com federação, com CBF, e isso é importante, é uma vitória para o atleta profissional que joga terça, quinta, sábado, domingo, porque você vai ter uma Copa do Mundo hoje. Olha, os internautas participando do programa, quero aqui mandar meu abraço, o Fábio Justino, organizador da Copa Master. Fábio Justino, grande organizador, participando aí, dando um alô no nosso programa. Duas advogadas ali no Jardim Bandeirante, pertinho da Pajunça, no Jardim Bandeirante, né? A doutora Jéssica França e a doutora Mara Magalhães também, dando um alô aqui no nosso programa. O internauta participando. Daqui a pouco tem pergunta do internauta aqui também no programa, que o Edson está fazendo o levantamento ali. Ô Tadeu, essa virada nos estádios da Série B, como é que aconteceu isso? Depois da vistoria, muitos campos, estádios reprovados pela comissão? Vetado, né, Cláudio? Vetado. A federação, eu acho louvável o papel da federação. Tudo bem que a federação não está só nesse papel, porque tem o próprio Ministério Público, tem o Sindicato dos Atletas, tem a PCDE, que é a Crônica Desportiva do Estado do Ceará, que formam uma comissão, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né, que vai ver cada detalhe, para poder dar tranquilidade. O torcedor, no direito do consumidor, o torcedor tem o estatuto do consumidor, né? Tem esse privilégio. E do torcedor, que é viável, está pagando ingresso. E também a quem trabalha, o profissional. Então, desde da segunda divisão, que agora passaram para chamar Série B, que já era pedida essa questão de laudos, de trabalho, de reforma, e deixa tudo para a última hora. O brasileiro deixa para a última hora, como quem diz, nós vamos lá e damos um jeitinho e pronto. Gilmar, no seu tempo... Embolou o meio de campo. Embolou, e como embolou? Seu tempo tinha isso não, né, Gilmar? Não. Na década que eu joguei aqui, quando eu vim da Bahia para cá, que eu era das categorias de base Bahia e fui emprestado para o Ceará em 88, onde joguei de 88 a 91. Nunca ouvia falar nesse tipo de coisa que acontece no futebol hoje. Não tinha isso não, rapaz. Tinha o jogo do estado, tá lá, saía a tabela, o jogo é lá mesmo, acabou, então. Cláudio, a gente centra muito a questão do Maracanã, que nós convivemos o dia a dia, acompanhando o Maracanã, dentro do município de Maracanaú. Mas eu tive o privilégio também de trabalhar numa emissora de Rádio Vanguarda, narrando futebol, lá na cidade de Caridade. A gente sabe a dificuldade que tem, principalmente no período desse de seca, né, em todo o estado do Ceará, que é uma dificuldade, para poder fazer o futebol. Ali é a chamada patota que joga ali. Aí você pegar a abertura do campeonato, seria dia 23, foi antecipado para o dia 22. Do Cláudio Pessoa, do Cláudio Pessoa. Cláudio Pessoa. Né? Cláudio Pessoa, conselheiro do Fortaleza. O Flávio Pinheiro comentou futebol para lá há muito tempo. Então eu fiz uns trabalhos lá. Só para você ter uma ideia, foi adiado novamente para o dia 22 de fevereiro, que a estreia seria no dia 23, né? Foi antecipado para o dia 22. Olha só esse jogo, Arsenal de Caridade e Trairiense, lá da cidade de Trairi. Vai jogar no Abilhão, lá em Quixadá. Aí, meu amigo. Foi para lascar agora. Aí o Gilmário, como atleta, eu pergunto como é que o atleta chega. Lá, como é que chega uma temperatura lá em Quixadá, vindo lá de Trairi, lá de Caridade, né? Pro jogo dessa envergadura. Agora, eu acho que aí a federação, eu até pergunto e deixo aqui aberto, né, o poder de resposta, por que aqui num jogo desse, que o Caridade não tem essa torcida toda, que o Trairiense não fez uma rodada dupla,
aqui no jogo Maranguape e Maracanã, lá no Domingão, era uma alternativa? Ela tem que ver também se teve reunião para decidir isso, né? Porque depois o diretor reclama e tal. No próximo bloco, Gilmário Costa vai dizer se o Maracanã está preparado para estrear no Campeonato Cearense Série B. Você não desliga não, porque já. Estamos de volta com o Bola na Mesa, o seu programa. Desde que estreou, tem gente rapaz, tomar nem assina aquele outro lá, aquele outro é... Agora é Bola na Mesa para você, da TV Pitaguari, a TV de Maracanaú. Olha a virada aí nos estádios da Série B do Campeonato Cearense. E o Gilmário Costa como auxiliar técnico, ele e Cerezo. Acredito nesses dois. Tu acredita nos dois mesmo? Acredito. Falei desde o primeiro programa aqui. Acredito. Nunca é demais repetir. A verdade você tem que repetir. Acredito. Você disse no primeiro programa que acreditava na comissão técnica do Maracanã com Cerezo e Gilmário. Você disse? Disse. Pode repetir. Acredito. A verdade agora, é para se repetir. Acredito, mas abre um parênteses. Não é fácil. Tem que ter um molhozinho especial a mais. Tem que ter umas 3 contratações para poder nivelar, né? Eu sei que poderiam estar até aguardando essas equipes a nível de Tiradentes, que caiu agora e tem vários jogadores de qualidade. Eu sei disso porque no penúltimo jogo do Tiradentes, contra a equipe do Horizonte, eu estive presente. Gilmário estava lá. Gilmário fazia esse trabalho. Estava lá. E você vê jogadores como a nível de Dico, daquele misto volante que eu vi jogando barbaridade, um Fábio Lima goleiro, um Manuelzinho que aqui, eu até na narração batizei o príncipe de Maracanaú, Manuelzinho meia. Jogadores que você na essência, você vê e diz como é que pode o Tiradentes estar rebaixado na competição. Teles, não é isso? Jogadores desse porte. Aí você fica a pensar, o futebol... Mas a sua pergunta tem explicação. Caixinha. Como é que pode o Tiradentes estar rebaixado? O Gilmário, como ex-jogador profissional que foi, sabe muito bem que nem sempre vence o melhor. Quantas e quantas partidas o Tiradentes jogou bem, perdeu. Jogou bem, perdeu. O próprio time do Crato, viu, Tadeu? Jogou muitas belíssimas partidas e perdeu. Os dois estão rebaixados. E o pior é que vai ter que cair mais gente, né? Vai ter que cair mais gente. E eu pergunto agora para o Gilmário, Cláudio, também. Esse aproveitamento que o Tadeu Alves pergunta do Tiradentes já desclassificado. O Maracanã se interessa por algum jogador desses times que estão se desclassificando da Série A, Gilmário? Sem dúvida, eu acho que todo atleta profissional hoje que vem disputando a primeira divisão, ele interessa ao Maracanã. Claro que não só o Maracanã, qual é a equipe da segunda divisão que, se tiver condições financeiras de poder trazer um atleta desse para defender as cores do seu clube, sem dúvida ele trará. Eu acho que você sabe que o que pesa em qualquer clube desse é a condição financeira. Eu acho que o atleta não vem jogar você pagando o que você quer. Então o jogador tem que se valorizar, você tem que se preparar e tem que ter uma estrutura para que você possa trazer o atleta qualificado para juntar com os grupos que você tem. Você tem as chaves aí de memória, as 2 chaves. A chave da capital, por exemplo, Maracanã, vai dizendo aí, Maracanã, América, Arsenal. Essa Arsenal é de caridade. Maranguape. O Maranguape, Trairiense, Pacatuba e Trairiense. Pronto, aqui é a chave da capital. A do interior, Nova Russas, São Benedito na Serra, Iguatu. Se prepara aí, viu ali? Iguatu, Crateús, Barbalha. Só, essa é a chave de 5. A chave de 5. A do interior é a chave de 5. Então vamos lá, Nova Russas, São Benedito, frio, lá é frio, viu? Vamos pra lá. E se o Maracanã passar também, né? Tem isso também, né? Segunda fase. É segunda fase para ter o cruzamento. Aí a chave de 6, a nossa chave aqui da capital. Trairi, Pacatuba. Classifica 3 equipes para a segunda fase, a outra classifica mais 3, onde você junta os 6 clubes e vai disputar a ida e volta. Os 2 primeiros sobe a primeira divisão, os 2 últimos já na primeira fase já caem. E os 2 que não classificam permanecem para 2015 na segunda divisão. Fica na arquibancada, assistindo e garantido na segunda divisão do próximo, de 2015, né? 2015. Então o Maracanã tem interesse em jogador, como todo mundo tem interesse, né? Agora quais são as possibilidades? A gente vai ter grana para contratar ou o time já é esse aí?
Só para ratificar aí, é como o Gilmar falou, agora vem a história do leilão no futebol, né? O jogador faz leilão, não faz? Jogador Quem tá dá mais, Série A. leilão é jogador de futebol, é quem dá mais. Você está com o São Benedito hoje com um patamar que eu entrei em contato, o pessoal tem uns contatos lá com o São Benedito, patamar de R$4.000, salário do atleta do São Benedito hoje. 4 mil? 4 mil. O patamar do jogador do Maracanã. O Maracanã hoje tem um teto, gira em torno de R$2.000 a R$1.500, dependendo Mas tem os prêmios também, né? Tem os prêmios, né? Isso é premiação, depende muito da nossa equipe de passar para a próxima fase, no objetivo de conseguirmos chegar à primeira divisão. A pergunta que não quer calar, o internauta está querendo saber, Gilmar, o time está preparado? O time do Maracanã hoje, para estrear, ele está preparado. No começo, onde nós tivemos aqui quase 5 semanas de peneirada, a gente tinha muita dificuldade, né? na qualidade do atleta, no jogador em que você sabia que ele tinha uma qualidade para que pudéssemos nos ajudar dentro de campo, mas as suas deficiências para que nos treinamentos do dia a dia você pudesse tirar e colocar em ponto de bala, porque você sabe que você não faz uma equipe da noite para o dia, principalmente aonde foi feito agora um trabalho na equipe do Maracanã, que nunca tinha sido feito, que foi uma peneirada e mais de 80% são atletas da cidade de Maracanaú. Então eu acho que eu peço até de antemão que a gente possa, todos os torcedores, aqueles que têm um pouco de paciência, porque é um trabalho a longo prazo, não é a curto prazo, mas que esperamos que desde a estreia possamos ter ajuda de alguém, trazer jogadores qualificados para juntar com o grupo e a gente possa conseguir o nosso objetivo maior, que é estar na primeira divisão. Eu fiz um teste com o nosso repórter Edson Leal. No primeiro treinamento do Maracanã, eu fui lá do estádio Carneiro e perguntei, Edson, esse time está preparado? Ele disse, rapaz, tá não. Tá não. No segundo treinamento, eu peguei o Edson Leal de bobeira assim, eu digo, ei, Edson, o que tu tá achando do time? Esse time tá pronto? Ele disse, rapaz, tá pronto não. Tá não. Aí passaram-se os dias, eu fui no campo do fórum, cheguei lá, tava o Rasga Baleia, Edson Leal, Chico Maranguape. Aí eu disse, Edson Leal, o que tu tá achando? Ele disse, Cláudio, o time tá ganhando uma forma, o time tá ganhando um ritmo, o time tá se entendendo, isso é quem conhece futebol. Eu arrudei e peguei o Chico Maranguape, que é esculhambado em meio, digo, Chico, esse time presta? Rapaz, esse time aí para a segunda divisão tá mais ou menos, Chico Maranguape. Aí peguei o Rasga Baleia, que é rasgado todo. E se esse time vai, eu disse, rapaz, eu acredito. Quer dizer, isso é papo de torcedor, né? Quem pode estar o torcedor aqui no ar. E eu vou levando esse papo com o torcedor. Você tem alguma pergunta para o Gilmar para a gente encerrar esse bloco? Não, é só questão que você fala no Maracanã tá pronto, né, para a competição. Para o início da competição tá pronto, concordo com o Gilmar. Mas sabemos que a competição ela é uma competição difícil, é demorada. Dificílima. Tem que ter peça de reposição. Se não tiver peça de reposição, é por isso que eu vou aproveitar o ensejo e fazer a pergunta para o Gilmar. Porque nós tínhamos na ala direita, né, foi até o Mineiro lá, o Gil Mineiro, que ele foi para outro clube, melhor para ele, foi para outro clube, melhor opção para ele. Foi para Tocantins? Tocantins, melhor opção para Tocantins. Né? Tocantins. Foi a melhor opção para ele e ele foi, e o clube está certo de liberar o atleta, porque o atleta também ia ficar no clube sem estar gostando, não ia render para o clube. Então o que eu pergunto? O Raul, que é originário da posição, passou pelo Horizonte, jogador que todos conhecem, já está treinando, né? Treinando, aí tem a questão do ritmo. O Giovani vem fazendo essa lacuna aí na ala direita. E agora tem um jovem valor, que veio até da base do Fortaleza, que é o Neném, está fazendo esse trabalho, não sei se está assinado já com ele. Eu acho que é um dos pontos que preocupam mais a questão e um zagueiro também, que estava sendo contactado esse zagueiro, para poder fechar a questão do elenco de ter reserva a alturas. Porque a questão complicada era a questão de goleiros, e isso aí foi sanado, né? Tem o Darlen hoje, tem o Anderson, né, Gilmário? E tem também o Rafael Muralha. Então aí fechou, né, os goleiros, tudo bem, bem obrigado. Então a questão hoje, ala direita, Gilmário, já está suprida a necessidade? Como é que está o Raul na questão de condicionamento, de 0 a 100 para ele, no compromisso que é o clássico, considerado por todos da região metropolitana, contra a equipe do Maranguape? Um campo neutro, porque o jogo é em Horizonte. Não
no Moraizão, né? Como é que você acha que tá já o Raul? Dá para entrar de início? Ou a opção seria mesmo o Giovani já de início, porque já vinha com mais ritmo, e o Giovani tem essa facilidade de ser o coringa, né, na equipe do Maracanã, jogando em várias posições? Ou o Nenê também pode fechar com a equipe do Maracanã? Como é que está aí essa situação de ala direita da equipe do Maracanã? É como você frisou, depois da saída do Gilberto, hoje nós temos uma deficiência nessa posição. Mas nós vemos trabalhando com o atleta Giovani, que já é conhecido, é um coringa, é um jogador que joga em várias posições, é um atleta aplicado, mas está tendo alguns atletas fazendo teste, como o próprio Nenê, um jogador também que tem qualidade, e está sendo avaliado pela comissão. Nós esperamos até a próxima semana, antes da estreia, ter uma conversa com toda a diretoria, com toda a comissão, para que a gente possa conseguir sanar todas essas deficiências que nós estamos tendo hoje na equipe do Maracanã, para que a gente possa realmente estrear de pé direito e dar continuidade, porque a gente não pode ser uma equipe dentro da competição que oscile. A gente tem que ser uma equipe que tenha crescimento dentro da competição. Não adianta a gente jogar uma partida boa, jogar uma ruim. Uma boa, nós temos que ter uma regularidade. A equipe de futebol que quer ter isso dentro da competição tem que ter uma regularidade. Nós sabemos que necessitamos de peças hoje para a equipe do Maracanã. Vamos trabalhar em cima disso. Estamos esperando terminar a primeira divisão. Temos jogador em mente, não desmerecendo os atletas que fazem parte hoje do Maracanã, mas com bastante carinho vamos tentar sanar essa deficiência para que nós possamos conseguir o nosso objetivo maior, que é levar o Maracanã novamente à primeira divisão. Detalhes interessantes do futebol. Veja aqui Tadeu Alves, Gilmário Costa, Edson Leal e o professor Márcio Gomes. Vejam lá, olha. Jogadores, Marquinho, Serginho, Paulinho, né? Joãozinho, Zezinho, Toninho, jogadores. Estádios, Domingão, Abilhão, Perilão, Mirandão, Inaldão. Curiosidades do futebol. O nosso abraço ao treinador Cerezo, o nosso abraço Cláudio, e agradecimento ao Gilmário Costa. Diz aí, Tadeu. Sua permissão, só para ilustrar aqui, para a alegria da comissão técnica, né? Parabenizar o Wellington Viana pelo excelente trabalho. Wellington Viana. Para a alegria do torcedor especial maracanauense, para essa estreia que vai acontecer no domingo contra a equipe do Maranguape, o clássico da região metropolitana, é a regularização do meia Julinho, jogador que vem se destacando, vem arrebentando nos coletivos, como a gente diz, na prática e na gíria do futebol, e até que enfim foi regularizado, não é isso, Gilmário? Sem dúvida, foi uma luta bastante de todo dia estar ligando para a ex-equipe do Julinho, Serra Talhada, de Pernambuco, e nada de dar condição de jogo ao atleta na questão da rescisão de contrato. Eu estava sempre auxiliando o Wellington nessas ligações com o presidente, que eu tenho uma amizade com ele lá, o presidente Zé Raimundo, que eu agradeço a ele, do Serra Talhada. Houve algum problema só na questão da data da rescisão do atleta, mas graças a Deus foi já resolvido, o atleta já está no BID, já está com o pé direito com a ajuda desse atleta. E daqui o nosso agradecimento então ao Cerezo da comissão técnica, que é o treinador, ao Gilmário Costa, nosso agradecimento pela participação do nosso programa, e abraço aí para a turma toda, né? O Wellington Viana, o doutor Rafael, o Gilson Lemos, o grande Gilson Lemos, que é da comissão técnica também. Abraço para a turma toda. Gilmário, muito obrigado. No próximo bloco estaremos de volta para encerramento do programa, tá bom, Gil? Obrigado, tenho só que agradecer e também agradecer a Deus. Eu gosto, como já frisei, gosto muito do desafio. Isso é um desafio para mim, juntamente com o Cerezo. Esperamos iniciar com o pé direito diante da equipe do Maranguape. Na comissão técnica também aí o de Assis, grande de Assis, abraço para você. No próximo bloco a gente volta para encerramento do programa. Desliga não, é já já. Estamos de volta com o último bloco do programa Bola na Mesa. Gilmário Costa esteve aqui da comissão técnica do time do Maracanã e falou poucas e boas, inclusive interesse para os jogadores. Agora, esse interesse não é fácil, viu, Tadeu Alves? Está de volta conosco aqui o Edson Leal. Se você tirar um jogador de um Tiradentes, de um time do... Mesmo porque vai ter um leilão agora, né? Isso é difícil, né, Edson? Cláudio, 5 times vão ficar fora da segunda fase do Cearense. Não só
por baixo 50 jogadores em condição de fazer o diferencial. Mas desses 50 dá para tirar 5? Dá para tirar 5, dá para tirar só do Tiradentes. Né? Olha, você vê, o Crato está desclassificado. O Crato tem um Serginho que domingo bateu uma falta, o goleiro do Fortaleza quase quebra a espinha e não chegou na bola. Sabe jogar. Tem um Célio Bahia, acho que é Célio Bahia, meio campo do Crato, joga bola, meu irmão. E o time não chegou, mas tem bons jogadores. Mas você viu o que eu falei aqui no programa, o Tadeu estava Você aqui. tem um ataque como o Tiradentes, Dico e Juim Pipoca. Juim Pipoca, você imagine Não tinha referência. Rapaz, um ataque outrora de um Fortaleza, né? E são posições, exatamente. o Wesley sabe muito bem disso, que jogou futebol, posições que são difíceis, né? Atacantes. Difícil. Você tem o Dico aí com 8 gols no Campeonato Cearense. Agora o torcedor do Ceará, Artilheiro. Continua dizendo, Fortaleza não perdeu ainda também. Não tem o Ceará. O Cláudio Ceará. Esse Marcelinho Paraíba joga muito, joga não, Edson? O Ceará é o molho do campeonato. O campeonato cearense sem Fortaleza e Ceará, um dos dois estando fora, o campeonato é um campeonato Mas tu já capenga. pensou tu começar a almoçar, comer, e bem no finalzinho, quando tem só 2 colheres de feijão de arroz, tu botar o molho, não tem graça não. Fica meio sem graça. Não, Ari, você o molho tem que estar na comida todinha nessa Agora tem história também da motivação. A mesma motivação de um time que vem da Série B jogar a Série A, jogar sem Fortaleza e Ceará, e tem a motivação também. A vitrine. Não, e tem a motivação também de um Fortaleza agora jogar com o Ceará e com o Guarani. E tinha a desmotivação do Fortaleza ter 10 pontos à frente do segundo colocado. Apesar do Fortaleza hoje ser diferente daquele Fortaleza de outrora. Hoje tem o Marcelinho Paraíba. O cara diz, quem é o Marcelinho? Meu amigo, Marcelinho bate na bola como ninguém. Ele realmente é um belíssimo jogador de futebol. Ele não é o Bill do Ceará devendo. que pegou frente e é feito pro topo de cima, não. Mas se ele pegar de frente, ele bota dentro. Bota, mas ele está devendo ainda, viu? Ele Tá ainda devendo, não mas fez se é uma uma grande partida. outro jogo ele deixa a Outro marca. ferroviário que roubou a cena foi o Edinho. Edinho, o Fortaleza. E Tem outro esse jogador. Valfrido que o Fortaleza já se antecipou, fechou com ele já o contrato até 2015, se não me salvo engano, por quê? Porque já tinha Corinthians, tinha outro time aí querendo levar ele para base. O grande nome do meio campo do Fortaleza hoje chama-se Valfrido. Valfrido, 20 anos, Valfrido. um garoto da base. Ele tanto dá assistência, como conclui, como se movimenta. Muito bom no desarme, se Finaliza, posiciona muito chega bem finalizando. ali na proteção da área e chega junto com o ataque. É um belíssimo jogador, se não acabarem com a carreira dele, porque a mania aqui é quando joga 2 partidas, deu um chute, acertou na trave, fez um gol, vende. Aí acaba o jogador. Cadê o Bambam? Bambam acabou-se, né, rapaz? Bambam é do Rio Grande do Norte, de Pendências. Eu sei que muita gente em Pendências Bambam ficou nos só a assiste. sapataria mesmo, o jogador Pendências no desapareceu. Rio Grande do Norte, muita gente nos assiste. Minha família, meus filhos, minha esposa são de lá. E eu morei há alguns tempos lá. E o Bambam era nosso vizinho e é primo da minha esposa. O Bambam está na Suíça, Olha aí. 2ª divisão. Mas venderam para o Internacional e aquela ida do Bambam para o Internacional foi quase que encerrar a carreira do menino. A situação dele foi idêntica do Luiz Carlos. Foi para o Internacional para ir para a seleção brasileira e voltou para o Guarani de Sobral com um corpinho de Tadeu Alves. Olha aí. Agora sabe qual é o problema? É a questão da paciência. É como o Gilmar falou, o time deu oportunidade, os atletas da terra. Agora vamos ver se o torcedor tem paciência. Porque o torcedor, Ninguém pode também estar falando muitas muito. vezes o torcedor, a questão do torcedor é a questão do resultado de imediato. Imediatismo. E às vezes ele não tem a paciência que ele tem com o Edinho, como ele tem com o Marcelinho Paraíba. Inclusive, Tadeu, Ninguém pode estar falando muito do corpinho do Tadeu Alves, não, porque o Walter Gordo tá aí. Artilheiro. Só guardando. Eu inclusive, eu conversando com o Tadeu, outro dia aqui, eu disse, olha, o Edinho e o Valfrido tiveram sorte porque os jogadores que vieram para o Fortaleza não puderam estrear e eles tiveram que manter os garotos umas 4 ou 5 rodadas e os garotos arrebentaram e não tem mais quem tire. Então terminamos aqui, viu? Grande Edson Leão, muito obrigado pela participação. Tadeu Alves, obrigado pela participação. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Bola na Mesa, com nosso abraço para o professor Márcio Gomes, né? Que não chegou até agora, né? E ao George Gomes, que é o irmão do Márcio Gomes. Eu procurei a Siriane e não achei. Você sabe quem é a Siriane?
Deve ter de fazer a revista. A cantora, Deve ter de fazer a esperei o expressão máximo de algum não estado. veio. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelos acessos, né? A TV Pitaguari agradece os acessos e estaremos de volta em uma próxima oportunidade.